A história de Davi, o servo do Senhor. E aconteceu nos dias em que Saul era rei sobre Israel, que o Senhor buscou um homem segundo o seu coração, para que governasse sobre o seu povo com justiça e temor. E o Senhor disse a Samuel, o profeta: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Então Samuel foi a Belém e chamou Jessé e seus filhos ao sacrifício. E sucedeu que, ao ver Eliabe, o primogênito, disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E Jessé fez passar 7 de seus filhos diante de Samuel, e o profeta disse: O Senhor não escolheu a nenhum destes. E Samuel perguntou: Acabaram-se os moços? E Jessé respondeu: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E Samuel disse: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E trouxeram Davi, ruivo, de belos olhos e gentil presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é. Então Samuel ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno o atormentava. E disseram seus servos: Busquemos um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau vier sobre ti, ele tocará, e te sentirás melhor. E um dos jovens disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, prudente em palavras, e o Senhor é com ele. Então Saul mandou chamar Davi, e ele veio, e se pôs a seu serviço, e Saul o amou grandemente. E aconteceu, em dias de guerra, que os filisteus se ajuntaram contra Israel, e um homem de guerra gigante, chamado Golias de Gate, saiu do exército dos filisteus, desafiando o povo de Deus. E disse Golias: Escolhei dentre vós um homem que venha a mim. Se puder pelejar comigo e me matar, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, sereis nossos servos. E todo Israel temia grandemente. E Davi, tendo vindo ao campo de batalha para levar mantimentos a seus irmãos, ouviu as palavras do gigante. E Davi disse aos homens: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E quando Saul soube disso, mandou chamá-lo. E Davi disse ao rei: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Saul respondeu: Não poderás ir contra ele, pois és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi disse: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, eu o feria e livrava o cordeiro de sua boca. Assim será este filisteu. E Saul vestiu Davi com sua armadura, mas ele não pôde andar com ela. Então tirou as armas, tomou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs em sua alforge e com sua funda foi ao encontro do filisteu. E quando Golias o viu, desprezou-o por ser jovem e de gentil aparência. Mas Davi disse: Tu vens a mim com espada e lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E lançou Davi a pedra com a funda, e feriu o filisteu na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu sobre Golias com uma pedra e uma funda, e matou-o sem espada. E todo o Israel gritou de alegria, e as mulheres cantavam. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul teve inveja, e dali em diante atentava para Davi com suspeita. E Saul tentou matar Davi muitas vezes, e Davi fugia, sendo protegido por Deus. E ele se refugiou nas montanhas e cavernas, e homens aflitos e endividados se ajuntaram a ele, e Davi tornou-se capitão sobre eles. E mesmo quando teve oportunidade de matar Saul, não o fez, dizendo: Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. E após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, Davi chorou amargamente, e compôs um lamento, dizendo: Como caíram os valentes no meio da batalha. E o Senhor disse a Davi: Sobe a Hebrom. E ali o povo de Judá o ungiu rei sobre eles. E depois de muitos anos de guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, todas as tribos de Israel vieram a ele, dizendo: Tu nos guiaste em batalhas, e o Senhor te disse: Apacentarás o meu povo. E Davi foi ungido rei sobre todo Israel, com 30 anos de idade, e reinou por 40 anos. E tomou Jerusalém dos jebuseus, e a chamou cidade de Davi. E o Senhor era com ele.
E Davi trouxe a arca da aliança do Senhor com júbilo, dançando com todas as suas forças diante do Senhor, vestido de um éfode de linho. E edificou uma casa de cedro, mas disse em seu coração: Eis que habito em casa de cedro, e a arca de Deus habita em tendas. Então o profeta Natã falou-lhe da parte do Senhor: Não edificarás casa para mim, mas teu filho que vier depois de ti edificará meu templo. Contudo, farei uma casa para ti, e teu trono será estabelecido para sempre. E Davi venceu muitos inimigos ao redor, e o Senhor lhe deu descanso de todos os lados. Mas aconteceu em um tempo de paz, que Davi viu uma mulher formosa se banhando, chamada Batseba, esposa de Urias, o heteu. E Davi a tomou e se deitou com ela, e ela concebeu. Então Davi, buscando esconder seu pecado, mandou Urias à frente da batalha, e ele morreu. E esta coisa desagradou ao Senhor. Então o profeta Natã veio a Davi e disse: Tu és o homem. E Davi disse: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou teu pecado, não morrerás, mas a espada jamais se apartará de tua casa. E o filho que Batseba gerou morreu, e Davi jejuou e chorou, mas adorou ao Senhor mesmo assim. E depois teve outro filho com ela, chamado Salomão, e o Senhor o amou. E os anos passaram, e houve rebeliões em sua casa. Seu filho Absalão conspirou contra ele, e Davi teve de fugir de Jerusalém. E Davi chorava enquanto subia o Monte das Oliveiras, dizendo: Ó Senhor, torna em loucura o conselho de Aitofel. E depois de muitas lutas e tristezas, Absalão morreu. E Davi chorou amargamente, dizendo: Meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. E ao fim de seus dias, Davi chamou Salomão e lhe deu estas palavras: Sê forte e porta-te como homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para que prosperes em tudo quanto fizeres. E Davi morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Assim foi a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, pastor de ovelhas, matador de gigantes, rei de Israel, poeta e adorador. E suas palavras ainda ecoam: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.